Hoje é meu dia. Estamos gravando. Tá bom. Agora não pegou a parte da piada. Estamos bem. Ok, vocês já tiveram aulas de divisão, né? E eu não sei se os professores falaram para vocês de divisores. Vocês sabem que são divisores de um número? Bom, a gente pode falar. Professor, era para estar apresentando alguma coisa? Era para estar apresentando alguma coisa. Tem que voltar a Ai, que apresentação. fracasso. Desculpa. Não, obrigada, gente. Imagina. E agora essa gafa está gravada. Infelizmente. Tudo bem, agora estamos falando de divisores. Agora vai. Agora a gente vai seguir. Divisores de um número. Né? Vocês tiveram aula de divisão. E um divisor é um número que você consegue dividir e não deixa resto. Então, por exemplo, 12, eu posso dividir 12 por 1, vai dar 12. Né? Agora, se eu dividir 12 por 5, dá certo? Não, vai ter aquela conta chata que a gente não gosta de decimal, né? Ninguém gosta. Ninguém gosta. Então, assim, 5 não é um divisor de 12. Quais são os divisores de 12? 1 divide 12? 1 divide 12, dá 12. 2 divide 12? 2 divide 12, dá 6. 3 divide 12? 3 divide 12, dá 4. 5 divide 12? Não, por que eu pulei o 4? 4 divide 12. Agora 5 divide 12? Não. 6 divide 12, e eu não coloquei aqui, mas 6 divide 12, tá? Enfim. Uma coisa interessante. Vocês já repararam que 1 e 12 são divisores de 12? 1 e 32 são divisores de 32? E quando você está fazendo uma divisão, você está repartindo coisas. Eu tenho sempre uma escolha trivial, digamos, que eu posso dar tudo para uma pessoa, certo? Se eu tenho 10 balas e uma pessoa, é fácil, não tenho que dividir nada. Eu dou tudo para uma pessoa. Então, 1 é um divisor de qualquer número. Agora, se eu tenho 10 balas e exatamente 10 pessoas, eu posso dar uma bala para cada pessoa, certo? Não tem problema ficar, 2 balas para cada pessoa. Não. Essa é uma coisa muito importante. Todo número ele é divisível por 1 e por ele mesmo. Por 1 é essa coisa, dá tudo para uma pessoa. E por ele mesmo é quando você tem o mesmo número de coisas e o mesmo número de pessoas. Né? O mesmo número de pessoas para dividir. Certo? Alguma dúvida até aí de por que todo número é divisível por 1 e por ele mesmo? Não. Beleza. Tá. Seguinte. Como a gente viu, o 12, por exemplo, ele é divisível por mais números, além do 1 e do 12, né? Só que existem alguns números que eles são divisíveis apenas por 1 e por ele mesmo. E esses números são muito especiais, eles são chamados números primos. Né? Então, a gente tem essa sequência dos números primos, que é bem útil saber, mas é bem intuitivo. Né? Um divide só ele 1 por 1, né? Não tem muito o que fazer. Agora, 2. 2 eu posso dividir por 1 ou posso dividir por 2. Não tem nenhum outro número inteiro ali no meio que eu posso dividir. 3 eu posso dividir por 1, posso dividir por 3. O 4 já não é um número primo. Uma coisa importante. O único número par primo é o 2. Porque o número par, por definição, ele é um número que dá para dividir por 2. Então, se ele dá para dividir por 2 e ele não é o 2, dá para dividir por um outro número, que não 1 e ele mesmo. Tá? Então, os números primos são todos ímpares, exceto o 2. Ok, por que eu estou falando de números primos? Porque existe uma coisa muito também fundamental dos números, é que todos eles podem ser escritos como uma multiplicação de números primos. Né? Aí, como que eu vou saber quais números primos? Bom, primeiro de tudo, alguém fala um número. 7. 7. E que 7 é primo? Bom, tudo bem. 7 ele pode ser escrito como 7. Que é um número primo, já é primo. Mas sei lá, vamos pegar o 24.
Vocês conseguem ver minha luzinha? Sim. Não. Sim. Não? Assim? Ah, melhor agora. Melhor Agora sim. Eu quero ver se funciona eu usar minha luzinha. Então, tem esses exemplos dos primeiros números primos. Acho que alguém está com o microfone ligado. Beleza. Nós temos esses números primos, certo? A gente quer escrever o 24 como uma multiplicação de números primos. Como a gente pode descobrir quais são esses números primos? Bom, números primos, aqueles que não são divisíveis por nada além deles mesmos e de 1. Sempre dá para dividir tudo. Né? Dividir por 1 é sempre você dar tudo para essa única pessoa. Você dá tudo para ela. É uma coisa que a gente não gosta, mas existe. Então, 24. Por 1, ele é divisível, mas não é interessante pra gente. Agora, por 2. É o segundo número ali da nossa lista de primos. Dá para dividir 24 por 2? Sim. Sim. Yes! Dá 12. 12. Agora, a gente podia continuar na lista de primos, certo? Mas vamos começar com os menores. Vamos tentar o 2 de novo. Dá para dividir o 2 de novo? Sim. Yes! Então, vamos tentar mais uma vez. Dá para dividir por 2 de novo? Sim. Yes! Dá para dividir mais uma vez? Não, agora por 3. Manda 3. Isso. Divide por 3 dá 1. Chegamos no 1. Então, aqui a gente dividiu. Eu esqueci de colocar os números. Né? Dividiu por 2. Dividiu por 2 de novo. Dividiu por 2. Tentamos dividir por 2, não conseguimos. Tentamos o 3. E cá está o 3. Então... Ai, gente, que muito feio, mas vocês entenderam a intenção, né? A gente pode escrever 24 como 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Certo? Isso é muito útil pra gente. Isso é muito útil pra gente fazer divisões e pra gente lidar com um negocinho chamado fração, que daqui a pouco a gente vai ver. Ok. Máximo divisor comum. Então, a gente já sabe chegar nos divisores de um número, certo? Mas imagina que eu tenho 2 números. Aqui eu coloquei o 30 e o 12, certo? Já tem spoiler aí? Mas vamos ver os divisores do 12. A gente divide por 2, dá bom, dá 6. Divide por 2 de novo. Divide, dá 3. Não dá para dividir por 2, vamos tentar o 3. Beleza. Ok. Aí o 30. Nós estamos vendo os fatores primos que formam esse número, 12. Agora, vamos ver os fatores primos que formam 30. Divide por 2. Dá bom, dá para dividir. Vai dar 15. Aí já não dá mais, né? Mas a gente consegue por 3. Vai dar 5. Aí por 3 também não dá mais. Fizemos o 5. É ele mesmo. Dá bom. Ok. Eu já tenho isso daqui em mãos. Eu quero saber qual é o maior número que eu tenho que divide tanto 12 quanto 30. É 12. Que divide tanto 12 quanto 30. Eu quero saber o maior número que é divisor tanto do 12 quanto do 30. Alguém sabe? O 3? É o 3? O 3 é. Só que O lembrem-se... 6 também? O 6 também. Por quê? Porque o 2 é. Certo? Então, tanto o 2 quanto o 3 dividem 30 e 12. Se os dois dividem, 2 vezes 3 divide também. Certo? Então, Você pode 6... levantar um pouquinho mais? Porque quando você explica, tipo, fica um pouco para baixo. Ai, tá ótimo, Tá perfeito. bom? Ai, gente, desculpa, eu juro que tô me esforçando, tá? Mas tá difícil. Não sei, eu vou aprender. Ok. Então, se a gente decompôs em fatores primos, certo? Na verdade, quando a gente decompõe em fatores primos, a gente pode ir vendo quais são as combinações que dá para a gente ver os divisores, certo? Eu coloquei aqui os divisores. São esse daqui, o 1, sempre tá lá, né? O 2. Mas se daqui tem o 2 e o 2 de novo, 4 é divisor, né? Os divisores do 12. O 3 também é. Qualquer multiplicação que a gente faça entre esses números dá um divisor. Então, 2 vezes 3 também dá. 2 vezes 2 vezes 3 dá o próprio 12, também é um divisor.
Então, se a gente escrever todos os divisores aqui, a gente vai ver que o maior que eles têm em comum é o 6. Mas por que a gente está fazendo essa conta aqui? Porque você ficar encontrando sempre todos os divisores de um número é muito chato, né? Então, o que a gente pode fazer é ver quais são esses fatores comuns, né? E aí você multiplica eles, você encontra o maior divisor entre esses dois números. Agora, só uma forma mais rápida da gente fazer isso. Quando vocês estiverem buscando, quero saber o MDC de dois números. Então, eu tenho aqui o 12. Assim dá para ver? Sim. Dá Boa. sim. Dá. Eu tenho o 30 e o 12, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aquela mesma coisa que a gente estava fazendo, de tentar ir dividindo pelos primos. Vou dividir por 2, certo? Então, vai dar 6 aqui, aqui vai dar 15. Agora que vem o rolê. O rolê é agora. Eu consigo dividir 6 por 2? Consigo. Sim. Consigo dividir 15 por 2? Não. Não. Então, não vai rolar. Não vamos. Aqui, o MDC é uma coisa de amigos. A gente não vai para frente com um sem o outro, né? Então, a gente tem que sempre conseguir dividir os dois. Agora, o 3 dá para dividir os dois? Dá para dividir 3, Sim. 6, 15? Yes. Então, aqui vai dar 3, aqui vai dar 5. Tem algum número que não seja 1, que dá para dividir 3 e 5? Não, porque os. Eu ia falar certo. Eu ia falar que os dois são primos. Eu botei um X aqui, mas não tem. Então, aqui acabou. Porque esses dois números não têm um divisor comum entre eles que não seja o próprio 1. Então, tá aqui o nosso MDC. Maior divisor comum entre dois números. Professora, Oi, boa noite, é o Cleiton. boa noite. Boa noite, Cleiton. Ô, professora, eu só fiquei um pouco confuso. Na questão desse MDC, então, o número primo ele tem que dividir os dois, no caso, para poder Sim. ser. Sim, exatamente. É que assim, na verdade o que a gente está procurando é eu tenho os divisores de um número e tenho os divisores do outro. Tem algum divisor em comum entre eles? Se sim, legal. Tem mais de um? Qual é o maior deles? Entendi. Né? Então a gente está buscando o maior número possível que divide dois números, né? Sim. Então quando a gente faz isso daqui, é uma técnica, que nem quando a gente faz aquele desenho da divisão que vocês viram na última aula, para a gente encontrar, a gente vai dividir em fatores primos, e aí a gente vê quais são os fatores primos comuns. E se a gente multiplica todos eles, a gente encontra o maior divisor. Certo? Certo. Vamos Obrigado. fazer uns exemplos. Você pode voltar na primeira imagem só para eu dar uma olhadinha? Volta. Essa aqui. Eu acho que era essa? A primeira, Eu tenho o uma primeiro pergunta. slide? Diga. Alguém tem uma pergunta? Não, o primeiro slide? Eu só posso dividir com números primos? Então, não necessariamente. Mas é a forma mais fácil, digamos, de você encontrar o maior divisor comum, porque não tem muito erro, né? Como você, às vezes você pode perder um número ali no meio do caminho, né? Então a gente encontra os fatores primos. Mas, por exemplo, se você olhasse o 12 e o 30, né? Que a gente estava aqui. 12 e 30. E você é muito esperto, você já manja toda a tabuada. Aí você olhou assim, eu sei que divide por 6. Então você joga o 6 lá, divide, tá? Aqui vai dar 2 e aqui vai dar 5, certo? Então aí já não dá mais, não tem nada que eu possa dividir entre os dois. Você encontrou, esse é o maior divisor. Funciona também. Só que quando você vai indo por primos, que são aqueles números, tento 2, tento 3, aí depois não deu, tento 5, tento 7, né? A gente sempre tenta dividir por esses números que são os menores primos, né? Porque não tem erro. Mas se você já olha de cara e vê que dá para 6, beleza, vai na fé. Ok, vamos fazer três exemplos rapidão. 12 e 6. O que a gente tenta primeiro? Por 2. 2. Dá 6. Dá 3. 3. Good.
Dá para dividir mais? Não. Não. Boa. Então aqui dá o nosso querido 6, certo? Vocês poderiam ter olhado que o 6, o maior divisor do 6, é sempre o 6. É sempre ele mesmo. O maior divisor de um número é ele mesmo. Agora, se você visse que o 12 é divisível por 6, então o maior divisor comum entre eles é o 6. Você poderia olhar isso rápido assim, mas fazer a continha não tem erro. Ok. Resposta. 50 e 15. 5? Yes. 5. Aqui vai dar... Não. Vai dar 10. Aqui vai dar 3. Tem alguma coisa que a gente pode seguir na vida? Não. Não tem, né? Então ficamos no 5. Por que eu botei 15 aqui, gente? É 5. 5, tá? Um viagem na maionese. Viagem na maionese que é a professora. É 5. Tá 15 ali, mas tá errado. 3 e 4. Tem alguma coisa que a gente pode fazer com eles? O material. Seria o 1, não? Exatamente. Porque não tem nenhum outro divisor que nem 1. Exceto 1, que divide todo mundo. Então, 1. Ok, vimos os divisores, agora a gente vai ver os múltiplos. Os múltiplos é mais simples, né? Se eu tenho um número, para eu saber os múltiplos dele, eu só multiplico por todos os números inteiros, né? Então é a famosa tabuada. Só que a tabuada, geralmente, a gente faz ela só até o 10, né? Mas eu posso continuar para sempre. Eu posso multiplicar por 11, posso multiplicar por 12, e eu vou conseguir todos os múltiplos de um número. Inclusive, vale os múltiplos negativos, tá? Mas uma coisa muito importante, os múltiplos podem multiplicar por 0. Então, 0 é um múltiplo de qualquer número. Agora, 0 é divisor de algum número? Já tem spoiler na tela. Não. Não. Não se esqueçam. Jamais A dividirá condição por de zero. existência. Exato. Olha, que chique. Esse vai ser matemático. Jamais dividirás por 0. Não pode. Não. O que acontece quando divide por 0, professora? Dá infinitos. Não se divide por 0. Não façam isso. Isso aqui é desgraça. Acontece coisas ruins. Não se divide por 0. Não divida por 0. Coisas erradas acontecem. Então, essa parte eu vou deixar mística mesmo. Tudo bem, aqui múltiplos. Múltiplos é a tabuada. Vai multiplicando por todos os inteiros que você sabe e vai na fé. Então, vai conseguindo os múltiplos. Aqui eu coloquei uma questão para vocês também de falar que o 0 é um número natural. Porque a gente ainda vai ver na aula de conjuntos, porque eu geralmente falo números naturais como sendo os inteiros positivos. Algumas pessoas falam que o 0 é um número natural, algumas pessoas falam que não. Isso não é um consenso. Então, existe até uma nomenclatura, mas isso não é importante agora, de se tem o 0 ou não. A parte importante é, 0 é múltiplo, mas 0 não é divisor de ninguém. Não jamais dividirás por 0. Ok? Seguimos. Aí a gente tem o MDC, só que tem o MMC esperando ele debaixo da escada. Né? O que é o MMC? O MMC é o menor múltiplo comum entre dois números. Por que isso é útil? A gente vai ver. Por exemplo, eu tenho os múltiplos aqui, eu coloquei os múltiplos do 4. Né? 0, 4, 8, 12. Aí tem os múltiplos do 6. 0, 6, 12, 18, 24, 30. Tem números que estão nos dois lugares. Né? O 0, o 12, o 24, o 36. Eles são importantes. Mas qual é o menor deles? Bom, o menor é o 0, né? Mas a gente não tá nem aí pro 0. Né? O 0 não é interessante pra gente. A gente quer saber o menor que não o 0, que tá nos dois. Certo? Deu para dar uma ideia do que é o mínimo múltiplo comum? Você tem os múltiplos de um número, você quer saber qual que é múltiplo dos dois. Só que tem infinitos sempre, que são múltiplos de dois números. Basta você... uma dica, para você saber
múltiplo fácil, você multiplica um por outro, né? Se eu tenho 6 vezes 4, é múltiplo, não é 24? É um múltiplo comum. Mas tem um múltiplo menor, que é comum também. É o 12. E aí a gente tem uma estratégia bacana, que nem aquela lá da divisão dos primos, para encontrar. Vamos fazer esse exemplo que eu coloquei aqui? Não, vamos fazer outro. Deixa eu ver. Senão você já tem spoiler, não tem graça. 24 e 12. Qual é o menor múltiplo comum entre eles? Bom, vamos fazer a mesma coisa que a gente estava fazendo, certo? Só que aqui é legal, a gente não larga o amigo. Um número não vai largar o outro. Aquela coisa que tem que dar para os dois, não, eles vão tudo para todos. Vamos lá. Sobe Dá um pra pouquinho a dividir? lousa. Sim. Perfeito. Tá dando para ver? Sim, perfeito. Tá. Obrigado. Vamos tentar dividir por 2. Yes. Aqui vai dar 12. Aqui vai dar 6. Dá para dividir por 2 de novo? Dá. Divide os 2. Dá 6, aqui vai dar 3. Chegamos no impasse. Continuamos ou não? No Sim. MDC, a gente não continua. Aqui a gente continua. Porque a gente quer saber os múltiplos. Ok. Dá para dividir por 2? Algum deles? Dá. Dá para dividir o 6. Então a gente divide 3. O 3 aqui não deu para dividir, continua igual. Segue firme. Dá para dividir por 3? Dá. Vai dar 1. E aqui vamos ver uma coisa. Esse é o nosso MMC. Quanto dá isso aqui? 12. Expressiva. Multiplica por 2. Não tô dando pra ver. Isso, agora sim. Deu? Quanto dá a multiplicação desses números que estão aqui? 24. 24. Yes. Então, um mínimo múltiplo comum, ele nunca pode ser menor que um dos números. E o 12, ele é um divisor de 24, né? O 24 é um múltiplo de 12. Então, nesse caso, o MMC é o maior deles, porque o 12 não é um múltiplo do 24, ele é um divisor. Então, o MMC, ele sempre tem que ser maior ou igual que o maior dos números. Ok? O MMC tem que ser sempre maior ou igual que o maior dos dois números comparados, 2 ou mais, Sim. né? Exato. Se a gente tem o 24 e o 12, eu estou querendo saber o MMC sempre vai ser ou igual a 24 ou maior que 24, né? Se eu tenho 232 e 4.753, eu quero saber o mínimo múltiplo comum. O mínimo múltiplo comum ou ele é 4.753 ou ele é maior que 4.753. Ok? Já é. Então, já é. Seguimos. Ok, vamos fazer os exemplozinhos. Esses são mais tranquilos. Vai ter que comer. Nossa, não vai dar tempo de fazer nada. Eu tô muito devagar. Mínimo múltiplo de 3 e 4. Dá pra dividir 12. por 2? Dividir por 2. Isso daí já deu spoiler pra nós. Dá pra dividir por 2. Dá 2. Aqui não divide nada. Vou dividir por 2. Dá pra dividir por 2. Aqui vai dar 1. Aqui dá 3. Dá pra dividir por 2? Não dá mais. Dá pra devidir por 3. Dá pra dividir um deles. 12. Bom, eu acho que é melhor a gente não fazer todos os exemplos, senão a gente não vai conseguir avançar nada e a Camila vai ficar muito brava comigo. Enfim. Depois vocês fazem as contas. Frações. Pelo menos vamos introduzir frações e ver um pouco das operações. Fração é um número. Fração não é uma operação. Oi. Só uma dúvida. No MDC a gente faz essa multiplicação no final ou não? Fiquei um pouco confuso. Faz. Os dois fazem a multiplicação. Faz a multiplicação sempre dos números que você foi dividindo. A única diferença nesse processo do MDC para o MMC é que o MDC você só divide quando dá para dividir os dois. O MMC se divide quando dá para dividir pelo menos um. Você vai dividindo até os dois chegarem em 1 no final. Ah, sim, entendi. Obrigada. Então, tá. Imagina. Fração. Digitei.
Fração. Fração é um número, fração não é uma operação. Mas a fração representa uma operação. A fração nada mais é do que uma divisão. Só que é aquela divisão, por exemplo, eu tenho esse número 2/5. Dá conta com vírgula, entendeu? Para que a gente usa a fração? A gente usa a fração quando a gente não quer fazer a conta. Então, você fala assim, 2 dividido por 5, mas vai dar um número chato. Tudo bem, continua ali. Fala assim, isso aqui é um número, gente. Tá aqui o resultado. Entendeu? Eu vou usar essa coisa aqui com uma coisinha só. Isso daqui é a mesma coisa que 2 dividido por 5. Só que eu não fiz a conta. Eu represento aqui essa divisão. Isso é super intuitivo, porque, assim como a ideia da divisão, a fração, ela representa uma parte, né? Então, quando você tem a fração, ela é uma forma intuitiva de você pensar na divisão, né? Então, quando eu tenho 1/2, é que eu tenho duas partes de uma coisa e eu tenho uma parte, certo? E uma coisa importante de números, de nomes. O número que está em cima da fração a gente chama de numerador e o número que está embaixo de denominador. Eu não tenho nenhum mnemônico para vocês decorarem isso, mas, enfim. Pensa que numerador é uma coisa que é mais simples. Denominador é, sei lá, é mais... Não, gente, não tenho nenhum mnemônico. Eu vou pensar. Eu prometo que eu vou pensar numa coisa legal para vocês decorarem isso. Ok. Coisa muito importante. Uma fração é uma divisão. O denominador não pode ser 0, certo? Jamais dividirás por 0. Ok. Equivalência de frações. Já tem esse desenho aqui bonitinho que eu já queria falar para vocês. Agora eu posso falar. Divisão é dividir em partes iguais, certo? Então, se eu tenho uma bolota aqui e eu tenho 1/2 dela, ou seja, eu tenho duas partes iguais, só que eu só tenho uma delas. Ok, mas se eu dividisse em 4 partes iguais e tivesse duas delas? Eu tenho a mesma quantidade, no fim das contas. Eu tenho duas partes dessa daqui. Vocês conseguem ver meu mouse? Sim. Beleza. Se eu tenho isso aqui e isso aqui, que são duas partes de 4, é a mesma coisa que essa uma parte de 2. Se eu dividir em 6 e eu pegar 3 partes, vai ser a mesma coisa. No fundo, todas essas coisas aqui significam metade. Meio é metade. A proporção se mantém, né? Exatamente. Então, vocês percebem uma coisa, na verdade, que se você multiplicar aqui em cima e embaixo pelo mesmo número, você chega aqui. Então, se eu multiplicar em cima e embaixo por 2, eu tenho 2/4. Se eu multiplicar em cima e embaixo por 3, eu tenho 3/6. Se eu multiplicar em cima e embaixo por 4, eu vou ter 4/8. Né? Essa é uma coisa também, quando vocês forem ler uma fração, 1/2, ou 1/3, ou 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, aí já chegou 12, 11, já não sei, 11/avos. Eu esqueci de escrever isso para vocês, mas é só uma questão de nomenclatura. Quando você não sabe mais como falar, fala avos. Não tá errado você falar 1/4. Você fala, não sei, 1/4, não sei, 1/4. Acho que não tá errado, não. Ok. Então, para você chegar numa fração equivalente, é só você multiplicar em cima e embaixo por o mesmo número. Por quê? Porque, no fim das contas, 1 dividido por 2 é a mesma coisa que 2 dividido por 4. É a mesma coisa que 3 dividido por 6. É a mesma coisa que 4 dividido por 8. Que é meio. É 0,5 no fim das contas. Né? É metade. Deixa eu falar para vocês. Ok. Por que a gente vai escrever 2/4? A gente pode escrever 1/2. Significa a mesma coisa e é um número mais fácil de você entender. É mais simples. Você demora um pouquinho para ver que 4 é a metade de 8, né? E você consegue ver que esse número aqui, que eu nem sei falar, é igual a essas frações, assim, mas eu não vou escrever isso. Eu vou fazer essa conta e vou descobrir que vai ser 1/2. Então, sempre a gente usa o meio. Eu tô querendo descobrir por que eu forcei a barra de colocar o jamais dividirás por 0 aqui de novo. Mas enfim, não tem problema, jamais dividirás por 0. A gente chama o 1/2
que é essa forma mais simples de escrever a fração, de fração irredutível. Não precisa decorar esse nome, mas é quando você tem aquelas frações, eu tenho 4/8, tenho 3/6, eu posso deixar isso mais simples. A gente fala que eu posso simplificar. Quando eu posso dividir em cima e embaixo por um mesmo número. Até ficar na forma que eu não consigo dividir mais em cima e embaixo por um mesmo número. Aí eu chego, nesse caso, no meio, 1/2, que são os menores números possíveis. É a fração irredutível. Ok? Ok, vou passar. E lembra que eu falei que a gente quer usar a fração como se fosse um número, né? Ela é um número. Só que a gente não fez a conta ainda. E a gente não fez a conta porque a conta é chata, né? Então, a gente precisa saber lidar com esse número como se ele fosse um número normal mesmo. Só que a gente não quer fazer aquela conta, a gente não quer dividir um pelo outro, sendo que a gente não dá inteira a divisão. A gente não quer mexer com casas decimais, certo? Então, a gente precisa aprender a somar, a gente precisa aprender a dividir, precisa aprender a fazer todas as operações com esse número, sem realmente dividir um pelo outro, porque ele é um número, certo? A divisão já está expressa ali que eu quero dividir um pelo outro, eu não quero fazer a conta, porque a conta é chata. Mas eu preciso saber somá-los, preciso saber subtraí-los, dividi-los, multiplicá-los. Ok. Então, aqui, nesse exemplo, eu tenho 7 partes de uma coisa. E você tem 2 partes dessa mesma coisa. Se a gente somar... a gente tem 7 partes, certo? Pensa numa coisa que é dividida em 7. Eu tenho 4 partes, você tem 2 partes. No fim das contas, se a gente somar as nossas coisas, a gente tem 6 partes dessas 7 coisas, certo? Faz sentido isso? Sim. Sim. Porque, no fundo, a gente tem a mesma divisão das coisas, né? Eu tenho minha pizza, e se você tem a sua pizza que você dividiu em 8 partes também. Então, se elas são a mesma coisa, elas são divididas no mesmo número, eu posso te dar... Você comeu 2 pedaços, mas eu não queria meus 2 pedaços, e você quer a sua pizza inteira de volta. Você pode completar a sua pizza com os meus 2 pedaços que sobraram. Entendeu? Aí você tem uma pizza inteira de volta. Entendeu? Sim. Ok. Então, quando você tem o mesmo denominador, que lá o denominador indica em quantas partes você está dividindo o seu todo, a sua pizza, certo? Se eu tenho esse denominador aqui, você tem, eu tenho 4/7, eu tenho 3/7. Então, é só, se eu quero somar o que a gente tem, é só somar. Vai dar 7/7. Oba, tem uma pizza inteira. 7 por 7 dá 1. Dá uma pizza. Ok. Então, basta só, quando eu tenho o mesmo denominador, mesmo número embaixo, vai na fé, só soma os numeradores. Isso serve para subtração também, né? Ok, esses exemplos, consegue fazer bem rápido? Quanto dá? 3 meios mais 1 meio? 4/2. Exatamente. Só que isso é uma divisão, e como é uma divisão inteira, a gente não tem problema com isso, dá 2. Né? Quando a gente tem 7/4 menos 3/4. 4/4. 4/4, igual 1. 3 onzeavos, mais 1 onzeavos. 4 onzeavos. 4 onzeavos. Isso a gente não quer dividir. Não dá para dividir, então a gente segue assim. Segue com o número fração. Segue. Ok. Somando e subtraindo frações quando a gente não tem a mesma base. Quanto que dá 3/7 mais 2/5? Não sei, eu não sei como que significa isso. Entendeu? A gente precisa primeiro dividir os nossos todos, as nossas pizzas, em partes iguais. Se você tem uma pizza dividida em 3, eu tenho uma pizza dividida em 8, como que você vai completar o pedaço que você comeu com os meus pedaços? Eu não sei, não dá um pedaço inteiro. A gente precisa primeiro dividir a nossa pizza em um número certo de pedaços. Só que as suas pizzas, você já comeu 1/3 de pizza, entendeu? Então a gente precisa dividir em alguma coisa que seja compatível com 8 e com 3, né? Eu dei um exemplo da pizza que não está aqui, mas a ideia é que a gente precisa dividir um número igual de partes, para a gente poder somar e entender como que essas coisas se somam e quanto isso vai dar de pizza, para saber quanto de pizza que eu tenho, né? Ou quanto de pizza que eu preciso. Eu preciso dividir em números iguais, em Aí partes iguais. entra o mínimo múltiplo comum, né? Yes. Tô orgulhosa. A ideia é que, assim,
a gente pode sempre dividir, basta a gente multiplicar o denominador um pelo outro e a gente vai ter um número certo. Só que a gente não quer jogar um número gigante. A gente quer o menor número que seja múltiplo tanto de 7, nesse caso, quanto de 5, para a gente poder dividir tudo. E aí a gente vai ter uma fração inteira daquilo que é. Você tem uma pizza dividida em 7, eu tenho uma pizza dividida em 5. Você tem 3 pedaços, eu tenho 2 pedaços. A gente quer saber quanto de pizza a gente tem, né? Então, o que a gente faz é a gente dividir pelo... Pode fazer uma pergunta? Claro, claro. Então, no caso, o MMC, a conta que a gente vai ter que fazer, a gente só vai mexer com os números base, que no caso desse exemplo seria o 7 e o 5, é isso? Sim. Porque Beleza. primeiro, na verdade, o que a gente tem que fazer é falar a mesma língua, certo? A gente tem que... Para eu saber quanto de pizza a gente tem, somando a minha pizza e a sua, a gente tem que dividir ela em um número igual de partes. Né? Quer dizer, um número que a gente entenda. E a gente tem, isso aqui é 10 avos de pizza. Então, a gente pode entender isso. E para isso, a gente tem que... O denominador, ele só indica em quantas partes você está dividindo. Aqui, o mínimo múltiplo comum é 7 vezes 5. Sempre que você vai, não sei fazer o mínimo múltiplo comum. Tudo bem, multiplica um pelo outro e você vai ter um múltiplo. Você pode fazer por um múltiplo. A vantagem do mínimo múltiplo comum é ter números menores. Mas você pode só multiplicar um pelo outro. Sempre vai funcionar. Então, a ideia é só que a gente precisa ter um múltiplo. O mínimo múltiplo é o melhor. Então, aí é importante. Tá, mas quantos pedaços de 35 eu tenho? Lembra daquela coisa das frações equivalentes? Então, eu preciso entender qual é a fração equivalente ao 3/7, só que quando eu estou dividindo em 35 partes. Lembra disso daqui? Peraí. Qual que é a fração equivalente quando eu estou dividindo por 4 partes? Certo? Então, no fim das contas, eu tenho que multiplicar. Se eu multipliquei por 2 embaixo, eu tenho que multiplicar por 2 em cima também, para a gente manter a equivalência das quantidades. Não é aqui. Tudo bem essa ideia que tem que multiplicar. Se você multiplicou um número embaixo, tem que multiplicar em cima também. Né? Para a gente manter o que significa aquela razão, aquela fração, aquela parte. Então você perde o significado. Eu não sei mais quantas pizzas você tem, quanto de pizza você tem. Tudo bem essa ideia de que você tem que multiplicar em cima e embaixo? Sim. Tá. Então, só retomando. A gente vai encontrar um múltiplo. Aí, eu vou transformar o denominador dessas duas frações entre esse múltiplo. De preferência, o mínimo múltiplo comum. Facilita a nossa vida. Só que aí, para eu manter a minha fração, aqui, no 3/7, para chegar no 35, eu multipliquei por 5. Então, eu tenho que multiplicar o 3 por 5 também. Vai dar 15. A mesma coisa aqui no 2/5. Eu passei para o 35, é meu novo denominador. Mas para a minha nova fração ser equivalente a essa, eu preciso multiplicar em cima também. Tem que multiplicar sempre em cima e embaixo para o número se manter o mesmo. Então, aqui eu multipliquei por 7. Em cima eu tenho que multiplicar por 7 também. Aí, que lindo. A gente tem o que a gente estava fazendo antes. A gente tem o mesmo número de partes, a gente pode somar normalmente. Beleza? Sim. Tá. Eu fiquei confuso, mas tudo bem. Acho que vai Diga. ficar mais fácil Diga, se eu qual ver que é na essa? prática. É. Não, é que eu já vi esse caminho, eu já fiz essas contas, só que faz muito tempo que eu não mexo nelas. E aí, pra mim, Tá. então, fica um pouco bagunçado. Tá. Eu entendi o que você explicou, só que pra mim ainda tá confuso como que é o caminho. Tipo, a gente vai fazer, Sim. vai mexer na parte de baixo, só que, tipo, como que ficaria as outras partes? Pra mim ficou confuso isso, mas acho que Beleza. vendo na Tá. prática, dá pra pegar. Show. Eu acho, vê se com esses exemplos fica mais claro, senão a gente faz mais depois. Então, primeiro passo, vamos encontrar o nosso novo denominador, que vai ser o denominador do nosso resultado também. A gente precisa transformar essas frações em coisas que se comunicam. Então, a gente tem que mudar o denominador. Qual que é um denominador legal para a gente usar aqui? Se eu tenho 3 e tenho 2. Qual é o múltiplo? Exatamente. Só que aí, se o meu novo múltiplo, meu novo denominador vai ser 6, qual que é a função, a fração equivalente a 2/3 que tem o denominador como 6? Multiplique 4/6. embaixo por 2
E em cima por 2 também. Exatamente, porque para chegar no 6, eu multipliquei o 3 por 2. Então, eu tenho que multiplicar o 2 por 2 também. Ok. E nesse caso, se eu quero chegar no 6, qual que é a fração equivalente a um meio que tem denominador 6? 3 sobre 6. Exatamente. Então, o caminho é, eu encontrei um novo denominador. Eu vejo qual foi o número que eu multipliquei o denominador original para chegar nesse novo denominador, e eu multiplico o numerador também, para eu manter a fração. Quem que tinha me perguntado que não tinha entendido o caminho? Eu. Qual que é o teu nome? Só para não ficar o eu, que eu não sei. Rise. Como? Rise. 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 Entendeu um pouco agora qual é o caminho? Eu entendi, mas eu também não entendi. É que talvez a gente esteja vendo na tela. Tô acostumado a ver isso no papel. Mas ok. É ruim. Mas, ó, é porque Professora, realmente, diga. tem aquela forma mais mecânica, que seria sempre multiplica os denominadores, depois esse denominador que você encontrou, você divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Exatamente. A questão do mínimo múltiplo comum é para diminuir os números, mas sempre que você pode fazer, aqui vai ficar mais claro se eu desenhar assim, né? 2 sobre 3 mais 1 sobre 2. Primeira coisa que você tem que olhar e falar assim, putz, eu tenho denominadores diferentes, não dá para somar direto. O que eu vou fazer? Eu preciso encontrar um denominador comum, né? Então, a forma mais fácil talvez seja essa mesmo, multiplicar um pelo outro. Então, o novo denominador vai ser 6, certo? Eu vou escrever duas frações, vai ficar mais fácil. Tem aqui 6, alguma coisa sobre 6 e alguma coisa sobre 6. Forma fácil. Divide 6 por 3, pelo antigo denominador. Quanto que dá? 2. 2. Eu divido 6 por 3. Divido. Deu 2. Eu pego isso e multiplico por 2. 4. Deu o número que está em cima. Então vai dar 4. Eu cheguei, estou aqui no 6. Divide pelo antigo denominador. Deu quanto? 3. 3. Eu multiplico pelo de cima. 3 vezes 3. 1, 3. Agora eu posso somar. Certo? Tá mais claro? Perfeito. Sim, com Ai, que certeza. bom. Ai, que bom. Tô feliz agora. Tá. É que realmente é ruim ver assim. É melhor fazendo a luzinha. Tá. Eu pulei aqui porque eu tô muito preocupada com o tempo, que a gente tem tipo 4 minutos. Bom, vamos fazer essas contas certo e a Camila vai brigar comigo depois, mas a gente vai ter que correr um pouquinho. Ó, a Renata tá fazendo minha caveira aqui, eu não vou brigar com ninguém não, viu? Eu acho que tem que ir devagarzinho, tá tudo certo por mim. É que eu tô me Fala na sentindo próxima aula. culpada com o conteúdo e eu comi o tempo dela, entendeu? Imagina, Você não tá brava comigo? Manda Então ver. tá bom. 4 Então tá minutos aí, tá suave, manda ver. Então tá bom, obrigada. A gente corre depois. Ok. Eu dei spoiler aqui, então perdeu a graça. Fiquei nervosa, dei spoiler. Tudo bem, vamos analisar essa conta. Eu tenho 7 sobre 4 menos 3 sobre 2. Dá para somar? Não dá. Então eu tenho que chegar num denominador comum. Qual é o denominador comum? Eu posso multiplicar um pelo outro, vai dar 8. Mas 4 também é múltiplo de 2 e de 4. Então, eu coloquei aqui o 4. Pode ser, pode colocar por 8. Você vai ter que lidar com números maiores. Né? Essa é a desvantagem de só multiplicar e não usar o mínimo múltiplo comum. Mas funciona. Então, aqui, para chegar em 7 quartos, eu não fiz nada, né? O denominador continuou o mesmo, eu continuo com o mesmo numerador. Aqui eu multipliquei por 2. Então, eu tenho que multiplicar por 2 em cima também. Então, vai dar 6 quartos. 7 quartos menos 6 quartos, tem o mesmo denominador, 1 quarto. Agora aqui, qual que é o número que a gente pode usar de denominador? 44. 22? 22 não dá, porque 22 não é... Não dá para o 4. Sim, exatamente. Eu tenho que usar o 44, que não tem nenhum outro número que divida os dois. Então, 44. Tá,
Para eu ter uma fração 44, quanto que eu tenho que multiplicar o 3? Para eu ter uma fração equivalente com o denominador 44? 4. Por 4. E esse 1 aqui? 11. Por 11. Muito bom. Aí você pode fazer a conta normal. Vocês querem entender multiplicação de frações? Ou paramos por aqui e a gente vai sem frustrações? Não, vamos finalizar, vamos entender. Tá bom. É que tem mais coisa. Bom, tudo bem. Vamos começar a multiplicação de frações. Multiplicação de frações. Se eu tenho 1/3, aqui eu tenho 1/3. E aqui eu tenho 1/2. A ideia da multiplicação é que eu quero 1/3 de 1/2. Ok. Né? 1/3 vezes 1/2 é 1/3 de 1/2. Então, se eu tenho aqui meio, mas eu quero 1/3 disso, então eu tenho que dividir isso aqui por 3. E aí eu pego essa última parte aqui. É a mesma coisa que você sobrepor isso aqui. Olha que bonitinha essa forma de você enxergar. E aí, no fim das contas, quando você tem 1/3 de 1/2, é esse quadradinho aqui. Eu poderia só pegar isso aqui e dividir, certo? Só que, quanto que isso é do meu total? Isso aqui é 1/6. No fim das contas, quando eu tenho 3 e 2, eu dividi por 6 partes. E eu peguei só uma. Ok essa ideia? Não pensa nos números, mas pensa na 3. Eu tenho 3 coisas aqui. Tenho metade de uma coisa e eu quero metade de 1/3. Entendeu? Eu acho que não entenderam. Ou eu caí? Sim. Não, vocês não entenderam mesmo. Tá, vamos ver outro exemplo. Eu fiquei meio confusa ainda. É mais difícil, assim, realmente entender a intuição disso. A conta é bem mais simples. No fim das contas, uma multiplicação... Oi? Quem falou alguma coisa? Eu não entendi nada. Bom, vamos falar assim, para vocês não se assustarem, a conta é a mais simples possível. No fim das contas, quando eu tenho uma multiplicação de fração, eu estou multiplicando o numerador pelo denominador. Quanto que dá 1/2 vezes 3/7? Multiplica em cima e multiplica embaixo. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 7, 14. Agora, por que isso funciona? Posso garantir para vocês que a maioria das pessoas que faz essas contas, mesmo quando você está na faculdade, você vai estar formado, muita gente nem pensa por que isso é assim, né? Eu estava até discutindo com a Camila como que a gente podia ilustrar isso de uma forma interessante. Mas essa é a ideia. É que eu tenho, por exemplo, 3/7. E eu quero 1/2 desses 3/7. Quando eu tenho 3/7, eu tenho um todo aqui que eu dividi em 7 partes. E eu tenho 3 partes dessas 7 partes. E aí quando eu multiplico por uma fração, o que eu estou fazendo é pegando uma fração de uma fração. Né? Eu multiplico por uma fração, eu pego uma fração daquilo que eu tinha. Só que aquilo que eu tinha já era uma fração. Certo? Então, no fim das contas, você está fazendo, se eu tenho essas 3 partes de 7, e eu quero metade dessas 3 partes de 7, eu tenho metade disso aqui, certo? Tem que pegar metade disso aqui. Então, uma forma de você enxergar é que você pega e divide tudo isso por 2. Eu tenho tudo isso por 2, o que eu vou pegar é metade disso aqui. Só que quanto que isso representa do meu todo? Eu tinha 7 partes. Divide aquelas 7 partes por 2. Né? Tudo na metade. Quantas partes eu vou ter? Eu vou ter 14 partes. E eu peguei 3 dessas 14 partes. Essa é a ideia da multiplicação de frações. É você fazer uma fração de uma fração. Porque quando você multiplica por uma fração, você está pegando uma parte. Multiplicar por uma fração, na verdade, é fazer mais uma divisão. Porque a gente está lidando com a fração como se fosse um número. Mas, na verdade, ela é uma proporção, ela ainda tem uma divisão ali. Toda fração é uma divisão. A gente não quer fazer a conta, só isso. Né? Tudo bem, um pouquinho da ideia? Professora, eu entendi a conta, mas ainda não entendi o conceito. Estou um pouco perdida. Tá. No fim Também das não contas, entendi. para o vestibular, você meio que só precisa saber a conta, eu acho. Mas é muito legal entender o conceito. A gente já passou do horário, então vou só explicar um pouco mais o conceito.
Vocês entenderam aqui que 3 sétimos significa que eu tenho 3 partes de uma coisa que está dividida em 7 partes? Sim. Ok. E aí eu vou falar para vocês que eu quero metade disso. Certo? Então imagina assim, o que eu tenho é essa coisa azul aqui. Eu vou pegar metade dessa coisa azul. Tá bom, mas quanto que é isso? Eu tô falando que é metade porque eu falei que eu quero um meio, né? Eu quero meio, metade dessa coisa que eu tenho, que é 3 partes de 7 partes de uma coisa toda. Tá bom, eu tenho Ô, professora, Oi. então quer dizer que eu tô, na verdade, dividindo o meu numerador só, né? Sim. Nesse Só o caso, meu sim. numerador. Nesse caso, sim. Que é um caso mais simples, porque aqui eu tô só dividindo, porque o meu numerador é 1, né? Aqui também é mais fácil. Mas eu não tenho nenhum exemplo com desenhos para explicar o que era pegar mais partes. Mas se eu tivesse um numerador aqui diferente, a única coisa que ia querer dizer é que imagina que aqui se fosse 3/2. E que eu ia pegar 3 meios. É que essa é meio ruim porque fica impróprio. Mas tudo bem, eu ia pegar 3 meios. Então eu ia pegar isso aqui, que é um meio, mas eu quero 3. Eu ia ter que fazer mais partes. Eu tenho que pegar 3 disso daqui. Então ia ser isso aqui, mais umas 3 aqui. Entendeu? Quero 3 dessa metade do que era do que eu tinha. Não é simples de entender isso. É bem complicado. Até eu tô bugando e olha que eu já fiz muita coisa com inflação. Eu não sei se eu entendi, mas para aí, parece que é tipo assim, eu tô dividindo. É, ixi, complicou, bugou aqui, desculpa. Buga mesmo. Não é simples. Não é nada simples isso. Mas a visualização é uma sobreposição, né? Sim. Tá fazendo uma sobreposição de figuras. Sim, no fim das contas é uma sobreposição de figuras. Só que eu acho que a ideia é realmente você falar que você está pegando uma parte do negócio que já é uma parte. Entendeu? E por que você faz essa sobreposição de figuras? Porque eu preciso saber quantas partes no final eu vou ter que dividir. Porque essa parte aqui, ela vai dar uma parte menor do que qualquer parte que eu tenho aqui ou aqui. Então eu tenho que dividir mais vezes para eu ter um número inteiro. Professora, uma dúvida, pode, tipo, em alguma questão, em vez de eles colocarem os números, colocar em desenho pra gente multiplicar ou algo assim? Se você acha que eles vão pedir uma questão com desenho? Isso, não, tipo, em vez de colocar, tipo, colocar meio vezes 3/7, colocar só a imagem. Não, nenhuma prova vai fazer isso. Ah, ok, então. Você pode. Tanto que é isso que eu tô falando. Acho que isso é muito mais para vocês entenderem o que significa uma multiplicação de fração. Mas posso te garantir que a grande maioria das pessoas que se formam em matemática nem para pensar nisso. Só usa a conta. E a conta da multiplicação de fração é mais simples. Multiplica em cima e embaixo e acabou. Multiplica numerador por numerador, denominador por denominador. Isso é o que realmente vocês precisam saber. Até porque a gente já passou do horário da aula e a gente ainda deveria ter visto juros, porcentagem e divisão por fração. Mas a gente vê isso na aula que vem, Rê, tá tranquilo. Aí a gente manda o que já foi, o que a gente já viu, essa aula, para eles darem uma revisada e dar uma reforçada nesses conceitos nesse tempo e tentar entrar no coração essa ideia. Tá bom. Gente, posso parar de gravar? Sim. Tá bom. Vou pegar